quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com a Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Neurotalks, hoje dedicado ao Dia Internacional da Epilepsia. Agradeço desde já o convite da Liga Portuguesa contra a Epilepsia por nos ter sugerido gravar este episódio para assinalar uma data tão importante. O Dia Internacional da Epilepsia pretende consciencializar a população para uma doença que afeta cerca de 50 mil pessoas em Portugal, com impacto não só para os doentes, mas também para os seus familiares, cuidadores e muitas vezes para os amigos mais próximos. Para assinalar esta data, tenho comigo hoje a doutora Amélia Mendes, neurologista e neurofisiologista na Unidade Local de Saúde Gaia Espinho, que irá partilhar connosco a sua experiência e algumas das suas histórias vividas com doentes com epilepsia. Olá Amélia, obrigada por estares aqui comigo hoje. Antes de mais, queres começar por me contar um bocadinho da tua própria história e porque é que decidiste dedicar-te a esta área da neurologia, ou seja, à epilepsia e depois mais concretamente à neurofisiologia? Olá, eu agradeço em primeiro lugar o convite para estar aqui contigo a falar sobre um tema que eu gosto particularmente dentro da neurologia. Pensando bem, pronto, a minha relação com a neurologia começa cedo ainda nas aulas de ciências e de biologia, quando ouvi falar de redes neuronais e de neurónios e do funcionamento do cérebro. Um tópico que me fascinou desde o primeiro momento, e depois, quando na Faculdade de Medicina estudei neuroanatomia, também foi uma disciplina que eu gostei bastante e acabei por decidir ser neurologista. E dentro da neurologia, aquilo que primeiro me impactou, ou uma das primeiras coisas que me impactou, foi ver muitos doentes na urgência com crises epiléticas, e eu queria saber tratá-los bem. E depois porque percebi que a epilepsia é uma área que permite saber muito sobre o funcionamento do cérebro através da caracterização dos sintomas que as pessoas têm, e esta relação estrutura-função é um aspecto que é de veras interessante, e foi um bocadinho por aí que foi a minha escolha dedicar-me à epileptologia. Eu gostava de outras áreas dentro da neurologia, mas esta acabou por ser aquela que me chamou mais a atenção. E depois compreendi que para ser uma melhor epileptologista era importante saber neurofisiologia na sua vertente do eletroencefalograma, porque é um complemento ao diagnóstico da epilepsia, e acho que as duas áreas são, digamos, casam bem. Não quer dizer que não se possa ser epileptologista e não ser neurofisiologista, mas eu achei que não ficava completa se não soubesse também neurofisiologia, neste caso o eletroencefalograma. Claro. Falaste aqui de um aspecto um bocadinho mais intelectual do teu fascínio, mais a questão da correlação entre a clínica e a anatomia e a compreensão das redes neuronais, e de um aspecto um bocadinho mais prático, que é conseguires tratar os teus doentes. E, portanto, acompanhas muitos doentes com epilepsia na tua consulta, certamente, e já comunicaste muitos diagnósticos, e é um diagnóstico que, pronto, embora a maioria das epilepsias a gente chame de benignas, e podes explicar também um bocadinho o que isso é, mas é um diagnóstico com um certo peso para a pessoa que recebe o diagnóstico e para quem vive com essa pessoa. Como é que tem sido, assim, a tua abordagem? Como é que tu comunicas este diagnóstico e como é que as pessoas o recebem na generalidade? Bem, na realidade, temos que ter bastante certeza no diagnóstico, porque isso tem implicações na vida prática das pessoas. No geral, tento comunicar o diagnóstico de uma forma positiva. Explico o que é a doença,
que é uma doença crónica do cérebro, e nesta parte alguns doentes ficam um pouco assustados por dizer que é uma doença crónica e que vão ter que tomar medicação, mas por outro também explico que na maior parte das pessoas conseguem ser controladas até com um só fármaco e fazerem uma vida normal. E é curioso porque tenho alguns doentes a quem já tive que comunicar o diagnóstico pela primeira vez e que já conheceram alguém que tinha epilepsia e percebem que não é assim uma tragédia para a vida deles. E tento, de certa forma, tranquilizar, portanto, dizer que vão precisar de acompanhamento, portanto, que vão precisar de medicação, mas que podem, na maior parte das situações, fazer uma vida perfeitamente normal, terem uma profissão, praticarem um desporto. No fundo, procuro que eles percebam o que é a doença. De algum modo também ficam ansiosos porque as crises são imprevisíveis e as pessoas não conseguimos predizer se a pessoa vai ter novamente uma crise, quando é que ela vai acontecer, mas procuro de certa forma alertar que se a pessoa tomar a medicação, se tiver uma vida saudável, a hipótese de ficar controlada é muito maior. Claro, na maioria dos casos conseguimos um bom controlo. Exato. E esse bom controlo depende de forma muito significativa da toma regular, ou seja, de cumprir a medicação exatamente como o médico diz, ou seja, na dose e na frequência certas. Mas às vezes é difícil para os doentes aceitarem isso, não é? Que têm que tomar uma medicação para a vida e que não podem falhar uma única toma, e nós sabemos que isto pode ter consequências muito más. Aliás, a principal causa de uma pessoa com epilepsia ter uma crise é não tomar a medicação. Qual é a tua estratégia para garantir que os doentes tomam a medicação? Tu abordas a questão das consequências de não tomar, ou tentas primeiro ser um bocadinho mais positiva e ir pelo lado de se tomar vai ficar bem? Uso as duas estratégias, na realidade. Explico que se tomar a medicação a probabilidade de voltar a ter uma crise é menor, mas também explico os riscos se não tomar a medicação e das consequências de terem uma crise, nomeadamente o facto de poderem ter um traumatismo na consequência de uma crise, de terem um acidente, e em situações mais complicadas temos mesmo que abordar um outro aspecto, sobretudo naqueles doentes mais incumpridores que têm crises, as ditas convulsões, portanto, que nós chamamos de tónico-clónica bilateral, que pode não correr bem, não é? Portanto, se for uma crise mais prolongada, pode haver até uma consequência de morte súbita associada a uma crise. Numa primeira consulta, às vezes tento logo não dizer isto. Claro, para não dramatizar muito, não é? Exatamente, mas eu explico que se tiverem crises recorrentes pode haver consequências, não só de traumatismos, como já falamos, mas também até de outras consequências de crises repetidas, como cognitivas, pronto, de modo que procuro explicar também que, para além destas consequências, digamos assim, para a própria fisiologia da pessoa, também existe depois outra parte, não é? Que as pessoas ficam sempre preocupadas, que é a questão da condução, porque uma pessoa que tem crises não pode conduzir. Procuro também ir por aí. Não, procuro. E é um argumento que funciona até relativamente bem, não é? Funciona. E eu acho que a maior parte dos meus doentes cumprem a medicação, não todos. Uma das coisas que também preocupa os doentes são os potenciais efeitos adversos da medicação, e eu na consulta, é uma das minhas estratégias, explico sempre quais é que são os potenciais efeitos adversos, os mais frequentes, claro,
e alerto para caso acontecer, para me contactarem, para eventualmente trocar a medicação. No fundo também tento que eles sintam que eu estou cá para os acompanhar e para portanto, ajudá-los na gestão da medicação. Começamos sempre por doses mais pequeninas, tem que ser sempre um medicamento escolhido para o tipo de epilepsia, para o perfil da pessoa. Há várias nuances que o neurologista usa para escolher um medicamento apropriado e que a gente acha que é o mais apropriado. Começamos sempre pela dose mínima e depois vamos escalando se for necessário, mas procuro ir pelas duas vias, como no início disse, pelos aspectos positivos de ficarem com a doença controlada e fazerem uma vida normal, mas também alertar pelas consequências negativas de não cumprirem e de terem crises. Claro. E, na verdade, nós agora estamos numa altura em que os chamados novos fármacos antiepiléticos têm um perfil de segurança, ou seja, efeitos adversos associados que são muito mais bem tolerados do que, por exemplo, os medicamentos que nós usávamos há 20 ou 30 anos atrás, certo? Certo. Ainda tens doentes que estão controlados com esses medicamentos mais antigos e que precisam de os manter? Tenho alguns, assim, são cada vez mais raros, porque eu herdei uma consulta, claro que foram juntando doentes novos, e de facto tenho doentes que fazem medicação anticrise epilética há muitos anos, há dezenas de anos, e que fazem esses medicamentos mais antigos, que estão controlados, bem adaptados, e quando se chega à conclusão que é uma medicação que não devem descontinuar, também não mudo, não é? Se a pessoa está bem adaptada, mas é verdade que os novos fármacos têm um perfil de maior tolerabilidade, além de que também há opções de toma única diária. E isso que é muito mais confortável, exatamente, não é? Sobretudo para os mais jovens, para as pessoas ativas, mas também para as pessoas com mais idade, que têm outras comorbilidades e fazem medicação para várias doenças. Também, se pudermos usar um fármaco anticrise epilética que seja de toma única diária, também pode ser benéfico, e isso também ajuda a que os doentes cumpram a medicação. Melhor, não é? Certo. E uma das consequências de não tomar a medicação, como disseste, é ter uma crise epilética que pode evoluir para um estado chamado estado de mal epilético, e que é uma situação grave. Só por si. Este foi um dos temas que nós não abordámos no outro episódio sobre epilepsia, e que eu gostaria de explorar um bocadinho aqui contigo. Queres explicar um bocadinho o que é isto do estado de mal epilético? Já o nome em si traduz um bocadinho do quão dramática é a situação, mas que de facto pode ter consequências graves para o doente, não é? E que muitas vezes é difícil de tratar. Queres explicar um bocadinho o que é que isto é? Sim, claro. O estado de mal epilético é, antes de mais, uma emergência neurológica que tem que ser tratado rapidamente. Por definição, o estado de mal epilético é quando ocorre uma crise prolongada, a mais de 5 minutos, mas também se ocorrerem 2 crises consecutivas sem a recuperação ao estado basal, portanto, sem a recuperação da consciência. Se isso acontecer, nós chamamos estado de mal epilético, ou significa que o cérebro sozinho não consegue eliminar ou abortar os mecanismos que levaram ao desenvolvimento da crise. E é necessária uma intervenção médica rápida para evitar que a crise se prolongue e tenhamos aquilo que depois chamamos um estado de mal epilético refratário, ou seja, difícil de tratar, que leva alguns doentes aos cuidados intensivos. E isso tem consequências, como tu disseste, graves, ou pode ter consequências graves. Há casos que são tratados rapidamente e, ao fim de 1 ou 2 fármacos, nós temos o doente controlado e fica em vigilância e conseguimos eliminar rapidamente o estado de mal, mas outros não. São refratários, difíceis de tratar, e os doentes têm que ser sedados e admitidos no contexto de cuidados intensivos,
com todas as consequências que isso pode ter, desde consequências de dano neuronal, de poder mesmo haver, há um excesso uma excitotoxicidade que pode levar ao dano e até morte neuronal, como também outras consequências, desde cardiovasculares, com arritmias, hipertensão, ou consequências respiratórias, em que a pessoa pode ter uma hipoventilação e ficar em apneias, mesmo consequências metabólicas, e depois as consequências de estar nos cuidados intensivos, em que as pessoas têm complicações infecciosas, perdem massa muscular, além de que, quando são casos mesmo muito difíceis, quando conseguimos que os doentes saiam da sedação e do ventilador, têm um processo de recuperação muito longo. No fundo, o estado de mal tem umas consequências mais imediatas, ou seja, o risco imediato de estar em estado de mal, o que tu disseste, desde fazer uma paragem cardiorrespiratória, aspirar vómito ou conteúdo gástrico para os pulmões, e depois essas consequências a longo prazo, já num cérebro que tem o problema da epilepsia e em que o estado de mal vai, no fundo, ainda causar mais dano, pode causar dano adicional, certo? Tens assim uma ideia da frequência com que tu vês isto? Ou seja, também não queremos passar a ideia de que isto é uma coisa muito frequente, mas com que frequência vês um estado de mal? Uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses? Tens uma ideia? É muito variável na realidade, ou seja, não existem, pelo menos em Portugal, estudos de prevalência de estados de mal. Há alguns estudos a nível da Europa que estimam que possa existir 20, 30 por 100 mil, portanto, esta ordem de prevalência, mas é muito variável. Se eu for a pensar na minha experiência assim do último ano, digamos que em períodos maus podemos ver uma vez por mês, ou às vezes até podemos ver um numa semana e outro noutra semana. Também depende muito das causas, não é? Mas não é assim, não é frequente como nós vemos, por exemplo, no serviço de urgência, crises epiléticas, é quase todas as semanas. Claro. O estado de mal epilético não é assim tão frequente, e menos frequente ainda são aqueles difíceis de controlar. Os tais refratários, Os não é? tais refratários, Claro. Esses não são, felizmente, não aparecem todas as semanas. Certo. E agora mudando um bocadinho para os casos menos graves, ou mais bem controlados. Uma das questões que te devem colocar frequentemente é se alguma vez vão poder deixar a medicação. E isto, raramente, a resposta é um sim. Quais são as exceções? Ou seja, em que situações é que tu comunicas aos teus doentes que poderá vir a ser preciso parar a medicação? Na minha experiência, como tu disseste, não é frequente isso acontecer. A descontinuação completa da medicação é mais fácil em alguns tipos de epilepsia, que são aqueles tipos de epilepsia dependentes da idade, que começam na infância, como a epilepsia da ausência infantil, ou alguns síndromes epiléticos da infância, como as epilepsias occipitais, que na adolescência é fácil de retirar a medicação. Nos adultos, que é a minha população em que eu intervenho, não é assim tão linear ou tão simples. Mas quando eu tenho um doente que não tem crises há muito tempo, por exemplo, há mais de 10 anos, só com um fármaco, numa dose terapêutica mínima, que tem os exames normais, aí eu proponho descontinuar a medicação. Que nunca é abrupto, não é? Nunca é abrupto. Isso exige um desmame lento e consultas regulares para apurar se a pessoa tem ou não crises, e depois acompanhar o doente durante algum tempo depois de descontinuar a medicação. Mas não é uma situação, na minha população, da consulta e daquilo que eu vou tendo experiência,
que seja um assunto frequente. Os doentes perguntam, porque, sobretudo, quando falamos no início do diagnóstico, é uma questão que surge, que é: eu vou ter que tomar esta medicação durante muito tempo e é para toda a vida. E muitas vezes eu não consigo dar essa resposta, se é para toda a vida ou não. Sobretudo quando as pessoas são jovens e têm 20 ou 30 anos, e eu vou ter que tomar isto até ser velhinho. Não quer dizer que sim, mas também depende do acompanhamento e dos resultados também de exames complementares, da avaliação que nós fazemos na consulta. E do próprio tipo de epilepsia. E do tipo de epilepsia. Que, consoante o tipo, também o risco de recorrência é diferente, não é? Eu sei que tu és neurologista de adultos, essencialmente, mas falaste aqui que há um tipo de epilepsias da infância que cai numa gaveta diferente, na medida em que, muitas vezes, ou quase sempre, essas crianças, quando chegam à idade adulta, deixam de tomar a medicação. Mesmo não sendo a tua área de interesse. Queres só dar aqui uma explicação breve porque é que isso acontece? Isso acontece em alguns tipos especiais de epilepsia que aparecem na infância, portanto, que surgem na infância ou ali na transição para a puberdade, mas sobretudo na idade escolar. Isso acontece... São consideradas epilepsias autolimitadas, ou seja, que quando chegam à adolescência, ou mais o início da idade adulta, mas sobretudo ali na adolescência, deixam de ter crises, têm eletroencefalogramas normais e é possível retirar a medicação porque se consideram que é uma epilepsia dependente da idade. Portanto, falamos das ausências infantis, mas há outro tipo de epilepsia que também pode começar ali na transição para a puberdade, que são as ausências juvenis, que já é diferente. Em alguns desses doentes, quando chegam aos 20 e tal anos, 30 anos, às vezes é possível descontinuar a medicação, porque já não têm crise há muito tempo, mas alguns deles têm recorrência de crises. Enquanto que na epilepsia de ausências infantil é muito mais fácil retirar a medicação, porque não é expectável que eles voltem a ter crises, se bem que há uma percentagem de meninos e meninas que tiveram epilepsia de ausência infantil que, quando chegam à idade sénior, de pessoas com mais idade, às vezes voltam a ter crises. Mas normalmente são epilepsias ditas autolimitadas, dependentes da idade. Existem outras epilepsias da infância, sem querer listar aqui, mas, ou seja, a possibilidade de parar a medicação restringe-se apenas a essa epilepsia de ausências? Não, existe um outro tipo de epilepsia que antigamente se chamava rolândica, e que agora tem um nome mais comprido, que é a epilepsia autolimitada com pontas centrotemporais, e essa também é uma epilepsia em que as crianças normalmente têm crises a dormir, são crises motoras com manifestações a nível da face, em que se babam, e são relativamente raras, são crises relativamente raras, e antigamente até se achava que não era para medicar sequer, mas entretanto percebeu-se que algumas destas crianças depois têm associados a outro tipo de problemas, nomeadamente em termos de cognição e comportamento, e hoje a tendência é para medicar, mas depois também é possível deixar a medicação. Esse é outro exemplo, como também há algumas epilepsias que há bocadinho falei, de crianças que têm crises visuais, com sintomas visuais, e muitas delas também deixam a medicação. Por não haver um risco muito baixo de recorrência. Exatamente. Certo.
Agora, voltando um bocadinho às epilepsias difíceis. Portanto, nós já falamos da situação do estado mal, que são as tais crises que não cessam, não é? E, portanto, requerem um tratamento muito específico, mas existem também as chamadas epilepsias refratárias, que não necessariamente entram em estado mal, mas que são epilepsias que têm crises muito, muito recorrentes, apesar de nós tentarmos vários medicamentos na dose, muitas vezes, máxima. E estas epilepsias mais difíceis, algumas delas, para além do tratamento farmacológico, também têm tratamento cirúrgico, que pode ser assim uma estranho de pensarmos como é que vamos tratar um circuito com cirurgia. Em que situações é que se propõe um doente com epilepsia para ser submetido a uma intervenção neurocirúrgica? Geralmente, só para explicar um bocadinho, nós consideramos uma epilepsia refratária quando nós tentamos pelo menos 2 fármacos adequados e em dose apropriada e a pessoa continua a ter crises e às vezes tem muitas crises. Os critérios para em referenciar um doente destes para um centro de cirurgia de epilepsia são, digamos assim, especiais, não é? No sentido em que os mais fáceis, digamos assim, de pensar são aqueles em que existe uma lesão, que nós acreditamos que é aquela lesão que causa a epilepsia e então o raciocínio é, se nós retirarmos esta lesão, a expectativa é da pessoa ficar melhor, ficar sem crises ou reduzir muito as crises. Esses são, digamos, os primeiros doentes em que a gente pensa, se não são controlados com a medicação, se tem uma lesão que está num local que é passível de remover, são esses os primeiros. Mas depois há outros que são também difíceis de controlar e que têm, aqueles que nós dizemos, não têm nenhuma lesão, têm uma ressonância magnética cerebral considerada normal. Esses também enviamos na mesma, porque são, digamos assim, às vezes são lesões pequeninas que estão escondidas e é necessário fazer outros exames complementares para conseguirmos fazer uma integração entre os sintomas da crise e a localização que nós achamos que leva a que haja o desenvolvimento daquela crise, correlacionando os dados de vários exames, incluindo o eletroencefalograma, depois a ressonância, outros exames de medicina nuclear, uma série deles, avaliações neuropsicológicas, que permitem definir que aquela zona é responsável pelas crises. E alguns desses doentes também são feitas propostas cirúrgicas. Há alguns tipos de lesões que nós sabemos que, se forem removidas, têm um prognóstico bom do ponto de vista cirúrgico, mas outras não é assim tão linear. Uhum. Esses são assim os primeiros doentes. Claro que depois há aqueles doentes que têm epilepsias muito difíceis que não têm critérios para fazerem uma ressecção de uma lesão. E aí existem outro tipo de intervenções cirúrgicas. Ok. Queres dar exemplos? Por exemplo, a estimulação do nervo vago, ou aquilo que chamamos a estimulação cerebral profunda, no fundo em que é colocado um estimulador para tentar eliminar o circuito que leva ao desenvolvimento das crises. A estimulação do nervo vago é mais antiga, usa-se há mais tempo, há muito mais experiência com esse tipo de técnica, em que é colocado um estimulador no nervo que temos no pescoço. É uma cirurgia que relativamente não é complexa de fazer, e são escolhidos doentes refratários, nomeadamente aquelas pessoas que têm crises em que caem muito, doentes que não têm critérios para fazer uma cirurgia, digamos, de ressecção de uma lesão. Muitas vezes são doentes que têm também perturbações de neurodesenvolvimento, situações muito complicadas e que melhoram das crises com esse tipo de estimulação.
Consegues partilhar agora para finalizar assim alguns casos de sucesso? Sejam casos de sucesso porque, por exemplo, conseguiste que uma epilepsia refratária ficasse controlada ou um doente que tenha entrado em estado mal e que tenha sido tratado com sucesso e que esteja muito bem. Acho que é sempre muito bom as pessoas verem o lado positivo dos casos de sucesso para não se focarem na parte pior, que é isto, tomar a medicação para sempre e de ter todo este estigma associado já a terem uma doença crónica. Claro, obrigada pela pergunta. Acho que é sempre bom terminar de uma forma positiva. Já tive casos de sucesso, onde eu tenho casos de sucesso, quer com medicação, por exemplo, situações em que a epilepsia não estava muito bem classificada, em que é feita uma revisão e se troca a medicação para a medicação apropriada e a pessoa fica sem crises. Também situações de doentes difíceis de tratar em que tento um novo medicamento e esse medicamento melhora, apesar das pessoas já poderem ter tentado às vezes 6, 7 fármacos antes, mas nós tentamos sempre, sobretudo quando aparece um novo fármaco ou com um mecanismo de ação novo, às vezes conseguimos que a pessoa fique controlada com esse novo fármaco e vamos descontinuando outros que a pessoa estava a fazer, fique muito melhor. Portanto, o caso de uma doente que agora tem 40 e poucos anos e que tinha muitas crises, e fazia 3 ou 4 fármacos, e com um novo medicamento ela não ficou completamente livre de crises, mas tem muito menos crises. Claro que a expectativa dela era ficar sem crises, mas até ao momento não conseguimos ainda que ela ficasse completamente sem crises, mas já esteve bastantes meses sem crises, tem muito menos do que aquelas que tinha e consegue ter uma vida profissional e familiar normal. E também casos de sucesso que fizeram uma intervenção cirúrgica e ficaram melhores. E também daquilo que falaste, do estado mal, que há bocadinho comentei que podia ter consequências muito graves. Alguns doentes ficam ótimos, mesmo nos doentes, depende da causa, mas quando são intervencionados precocemente e quando, digamos, a causa também não está associada a um prognóstico desfavorável, normalmente os doentes ficam bem e continuam a tomar medicação, mas ficam bem, recuperam, e às vezes até casos super refratários em que acreditávamos que a pessoa ia ficar com sequelas, nomeadamente cognitivas, ou ia ficar com algum grau de dependência. Também temos casos desses de recuperação excelente. Portanto, isto quer dizer que devemos sempre tentar tratar e apostar nos doentes, mas também precisamos que eles também colaborem connosco e cumpram a medicação, mas não só, que também cumpram um estilo de vida saudável para evitar fatores potencialmente causadores de crises. Claro. No fundo, mesmo no estado mal, nós ainda, e em todas as epilepsias, temos poucas ferramentas para predizer ao certo qual é o prognóstico, ou seja, apesar de, por exemplo, o estado mal ser uma situação grave, nós não conseguimos à cabeceira dizer este doente vai ficar melhor ou pior. E, portanto, a mensagem acho que é cumprir a medicação, como tu dizes, ter um estilo de vida saudável e se por acaso isto acontecer, tentarmos ser o mais rápidos possível a tratar, não é? Amélia, muito obrigada. Não sei se queres deixar aqui mais alguma mensagem que consideres importante para marcar este dia. Eu é que agradeço o convite para estar aqui a falar sobre estes tópicos dentro da epilepsia. O que eu gostaria de dizer para finalizar é o seguinte: a epilepsia é de facto uma doença crónica, é uma das doenças neurológicas mais frequentes, mas que pode ser controlada
as pessoas podem fazer uma vida normal, podem, se ficarem controladas, conduzirem, terem filhos, terem uma profissão. E gostaria também de que fosse que houvesse menos estigma em relação às pessoas com epilepsia, sobretudo a nível da empregabilidade, e gostava que as pessoas compreendessem melhor o que é a doença e que também soubessem agir em caso de verem uma pessoa com uma crise, mas sobretudo gostava de passar esta mensagem de que é uma doença que pode ser controlada e as pessoas terem uma boa qualidade de vida. Obrigada, é uma mensagem muito positiva para terminarmos. Nós gravámos há um ano um episódio sobre o mesmo tema, onde abordámos outras questões, nomeadamente o que é uma epilepsia, se as mulheres com epilepsia podem engravidar, o que fazer numa crise epilética, que implicações é que isto tem para o estilo de vida e para a condução, e por isso as pessoas interessadas neste tema podem complementar este episódio com o anterior. Mais uma vez, obrigada e até à próxima. Obrigada.